Eu domino a comunicação de uma forma, porque eu fui estimulada assim desde a infância, diferentemente de outras pessoas. Ganhou um microfone. Ganhei microfone, tinha minha rádiozinha, fazia teatro. Outras pessoas não foram, então elas têm limitações com a comunicação. E a comunicação, ela pode te levar ao ápice, como a falta dela pode te destruir. Quando eu li isso, eu falei, cara, vou começar a ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Nesse meio tempo, eu já comecei a lançar pílulas nas minhas redes sociais, falando sobre comunicação, sobre oratória. E comecei a fisgar clientes. Ela vem diretamente lá da terra de Maria Chica. E se você não sabe o que é Maria Chica, saiba que é uma pessoa muito importante em Penápolis, viu? E eu arrisco dizer que ela já é uma celebridade tão conhecida quanto, se não for mais. É minha amiga, é uma batalhadora, já fez de tudo no jornalismo e agora está nessa luta do empreendedorismo e continua fazendo de tudo. Ela ensina a gente a fazer podcast, ela fala sobre oratória, ela fala sobre empoderamento, ela é um avião. Com vocês, Kalina Sabino. Que maravilha de introdução, gente do céu, me sinto lisonjeada. Maria Chica, eu exagerei? Acho que não, né? Não, Maria Chica, grande Maria Chica. Confesso que eu não sei muita história da Maria Chica, viu, pra te falar a verdade. Eu sei porque tem o Parque Maria Chica lá em Penápolis, eu sei que é um parque importante. E o Rio Maria Chica. E, inclusive, a cadelinha da minha mãe é batizada de Chica, porque, tadinha, não foi jogada no Rio Maria Chica. Olha aí, tá vendo? Resgataram, aí agora a Chica tá lá toda feliz. Acertei na introdução, Acertou. Tá vendo? Eu trabalhei, cara, a Kalina sabe, na verdade, fiz campanha política lá, e aí acabei tendo um relacionamento com Penápolis, e era tipo impossível ir pra Penápolis e não lembrar de você. Você foi no bar do Toninho? Não sei. Então não foi pra Penápolis. Ai, pronto, tá vendo? Você não tomou uma breja já com meu desconstruiu no bar aqui. do Toninho? Tô brincando. E aí, o que você achou da cidade? Então, e Penápolis, assim, pô, me relacionei com Penápolis e tal, fazendo campanha, etc. E eu me lembro como você era orgulhosa de Penápolis. Era ou não? É. Como é que foi pra você e por que você veio de Penápolis pra São Paulo? Quero começar por aí. Cara, orgulhosa, porque assim, é ninho, né? E onde a gente nasce, aquele lugar onde a gente cresce, com família, com amigos, a gente tem esse carinho especial. Com certeza. Então, Penápolis está muito guardada no meu coração. Só que, aos 17 anos, eu já era aquele passarinho rebelde, que não conseguia mais ficar naquele ninhozinho. Falou assim, cara, essa cidade é muito pequena pra mim. Eu preciso expandir, preciso voar, preciso crescer. Penápolis é maravilhosa, oferece oportunidades, mas na área de comunicação, não. A gente sabe que a nossa área, mesmo num lugar grande como São Paulo, às vezes tem poucas oportunidades. No interior, menos. Ainda mais para o que eu queria. Então, quando eu resolvi prestar jornalismo e para a área de comunicação, falei, pai, mãe... Valeu. Tchau! E sem contar que eu queria viver também, ir pras festas, beijar na boca, ser feliz. Não dá pra fazer isso lá. Você fica mal falado, sabe? Cá, a gente se viu a última vez, sei lá, 6, 7 anos atrás. Acho que mais, hein? Não me lembro exatamente, mas tem muitos anos. E eu acho que naquela época você ainda não era balzaquiana. Eu acho que você virou balzaquiana nesse processo. E aí, nesse processo surgiu um projeto chamado Balzacs, que é um podcast que a Ká acabou de me contar que nem tem mais, né? Mas a minha pergunta, e eu vou manter a pergunta apesar de você ter me trazido esse bastidor, como é que tá essa balzaquiana de 30 e poucos anos atualmente? A Kalina Sabino? Essa que essa você fala. Aqui que... Cara, eu ouso dizer, ouso não, assumo dizer que eu tô na melhor fase da minha vida. Que legal. A fase onde eu tenho... Cara, eu nunca imaginei ter isso. Autonomia sobre o meu tempo. Saber que horas eu posso fazer tal coisa. Saber não, controlar a que horas eu posso fazer tal coisa. Determinar que outras coisas serão assim, assado. Ter autonomia no geral sobre a minha vida. E isso no auge dos meus 37 anos. Eu já tô quase para lá das Balzacs, assim. Mas tá tudo bem. Mas foi um processo dos 30. Eu acredito que nos 30 eu virei uma chavinha. Você sabe, eu estava em TV, eu estava com 30 anos, eu estava na Jovem Pan, eu era apresentadora, gostava muito do que eu fazia, mas as coisas já não me brilhavam tanto os olhos como antes. Então, eu comecei a entrar num processo de que, cara, eu quero ser independente. Como? Quero ter minha autonomia. Como? Aí vem outro, né? Coisa querer o quê? Então, hoje... No atual status,
eu vivo em paz. E eu tenho uma paz que, de fato, parece exagero, mas eu nunca imaginei que eu teria, assim. Uma tranquilidade, uma saúde mental, sabe? Poder respirar e fazer as minhas coisas. Eu não imaginava que era possível. Então, hoje eu estou muito feliz com isso. Profissionalmente falando, pessoalmente também estou muito feliz, assim. A vida tem menos amigos do que antes, mas também arrisco dizer que mais relevantes também do que antes. E tenho viajado, tenho curtido pra caramba, tá bem legal. Tá bem legal. Tá bem legal. Deixa pra lá o off, né? Os bastidores. Enfim. A gente tem uma coisa assim, hoje a gente escolheu pra fazer essa maratona, né? Sim. Eu vim aqui pra São Paulo, o Raul é muito careiro, então eu falei, bom, vou marcar uma diária e bora juntar todo mundo nesse dia. Brincando, Raul, se o Raul não tá aqui, né? Não, o Raul fez um preço justo. E hoje é um dia assim que a gente tá reunindo muita gente muito grande, assim, o estúdio ficou cheio de energia. Que legal. E uma coisa que é legal que conecta todos nós é que eu acho que todo mundo tem uma fase, e eu e você nos conhecemos, eu acho que nessa fase. Todo mundo tem uma fase dessa paixão e dessa entrega completa. No nosso caso, para televisão, mas temos aqui a Elaine, que é uma jornalista de muitos anos, que trabalhou em bastidor, produtora executiva da Globo. E acho que todo mundo tem um momento de não pensar mais em nada, né? A gente, pumba, estamos ali, trabalho, emissora e coisa e tal. E eu acho que eu e você, a gente estava um pouco ali naquela mesma fase, quando a gente se conheceu aqui em São Paulo. O que eu queria te perguntar, Ká? Daqui a pouco eu vou falar sobre seus projetos e tal. Tô sempre te acompanhando na internet, vejo que você faz várias coisas. Qual foi o momento que você percebeu que não dava para ficar só essa coisa de TV, apostando tudo, entregando tudo? Teve um momento da Última Pauta? Teve uma virada de chave? Você sabe que esse nome é a Última Pauta? Aliás, parabéns. Obrigado. Eu achei incrível. É um tanto... É criativo, é inteligente, ao mesmo tempo causa uma nostalgia, uma melancolia. Porque antes de vir para cá eu estava pensando sobre isso, a Última Pauta. É como... Olha que drama, né? É como se fosse, sei lá... Você morre num dia e você teve o último almoço com um amigo, mas você não sabia que aquele era o seu último almoço. No meu caso, eu não morri, eu renasci, outra Kalina, mas eu não lembro qual foi, por exemplo, a minha última pauta como repórter, e eu amava ser repórter. E eu nunca imaginei, fazendo aquela pauta, que aquela seria a última. E isso é muito legal, porque foi muito importante, foi extremamente importante para ser quem eu sou e ter a bagagem, o repertório que eu tenho. Principalmente ser repórter, até mais do que apresentador. Mas, cara, você começa a ver o movimento de TV e você começa a parar de achar que tudo é injusto, de que você é vítima. Ai, porque entrou esse novo diretor e eu fui demitida para ele levar a equipe dele. Aí daqui a pouco você vê que tem um outro movimento semelhante com outro. E você vai deixando de achar que você é a única no mundo, que você é a vítima das vítimas porque você foi demitida numa leva. Ei! Vamos ver diferente, vamos ressignificar isso. O nosso mercado é assim. Não é você que é a última bolacha do pacote, foi demitida porque, meu Deus, eu sou tão talentosa. Eu sempre fui dedicada, talentosa, me entregava. E eu fui demitida 3 vezes, só do SBT. Nossa, tanto que zoaram. Isso é uma coisa que eu acho, inclusive, uma resiliência foda. Tanto que zoaram que eu podia pedir música no Fantástico. Gente, ai, Kalina, você não ficou chateada? Levei no humor, numa boa. Porque assim, eu comecei no SBT, 10 anos no SBT. Fui demitida porque as condições que eles me propuseram na época não eram condições que eu acreditava serem suficientes para mim, ainda mais no estágio que eu já estava, sabe? Falei, não, então a gente vai ter que demitir. Falei, então, demitam. Mas saí com a porta aberta. Perceber, né? Porque eu fui e voltei umas 500 vezes. Você saiu, depois você voltou? Aí fui pra Jovem Pan. Sim. Aí fiquei na Jovem Pan também, o mesmo movimento. 19 a 23, é isso? Eu fiquei até comecinho de 23. É isso. Entrei, final de 19, comecinho de 23, é isso aí. Aí fiquei na Jovem Pan esse tempo, e antes de sair da Jovem Pan, eu já tinha começado uma nova paquera com o SBT, para ir pro entretenimento, vou focalizando. Sempre tive vontade de fazer entreter, inclusive... Que foi um baita boom, inclusive, na tua vida, né? Foi legal. O boom mesmo foi na Jovem Pan. Profissional, onde as pessoas me conhecem até hoje na rua. Jovem Pan por ter participado do Pânico. O Pânico é um programa. Sim, é verdade, é verdade. Cara, que tem um engajamento absurdo. E a rádio. Podem falar o que for da rádio. A rádio é o nosso meio mais ainda transmitido e acessível para todo mundo. Então, assim, a Jovem Pan me trouxe um engajamento, um alcance absurdo. Absurdo. Mais do que a TV aberta. Eu me lembro de ver muito.
E devia ser uma experiência muito diferente para você. Muito. E eu me lembro de olhar e falar, cara, a Kalina tem tudo a ver com isso aqui. Porque você é essa pessoa, né? Quinta série, né? E aí você tirava Forever tudo and aquilo. ever. Como é que foi isso aí, cara? Cara. Depois a gente fala das idas e vindas. Como é que foi trabalhar com aquela turma? Cara, trabalhar com aquela turma, eu digo pra você que foi, acho que, acredito ser a experiência ai, que eu mais gostei na minha profissão, assim. Ou pelo menos tá entre as top 3, assim, trabalhar com a turma do Pânico. Porque primeiro que você trabalha com o Emílio Surita, que é, oh meu Deus, um comunicador absurdo. Eu aprendia. Eu sou aquela pessoa que está trabalhando com alguém e aquela pessoa é sábia, eu vou absorver o que for. O tempo que eu tiver. Se eu tiver 1, 2, 3 programas com ele, eu vou absorver esse jeito dele. Eu achava ele muito sagaz, carismático, conseguia tirar das pessoas aquilo que ele queria. Então eu via aquilo e falava, meu Deus do céu. E engraçado, enfim, sabia conduzir aquela mesa, Era aquelas legal trabalhar com pessoas. ele? Muito. Muito profissional, muito respeitoso. Os meninos zoeira, mas assim, é o que você fala, né? Quem me via na TV como jornalista não sabia como era a Kalina paisana. E eu sou essa pessoa bem besta. E tá tudo bem, né? Então, assim, eu me enquadrei muito nesse sentido no Pânico. Eu fiquei lá 1 ano e realmente foi um ano muito, muito gostoso, muito legal, porque eu fazia jornalismo, mas de uma forma leve. Com piada, com risada, com coisas obscenas que a gente falava, sabe? E sem contar o engajamento de fato, o alcance que me trouxe. Então, hoje, eu tenho muitos clientes por causa desse tempo da Jovem Pan, Legal. por causa do Pânico. São pessoas que me ouviam ou me assistiam lá e que gostavam da forma que eu me comunico e vieram atrás de mim. Então, assim, foi importante em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Todos. Eu já vou resgatar isso aí, porque isso tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, que é justamente a gente aproveitar tudo isso que a gente aprende nessa nossa profissão, que prepara na porrada, e de repente usar isso de outra forma. Acho que esse é um grande ensinamento que você já vai falar. Tá. Mas antes eu queria te perguntar, de onde veio a força? Você está me dizendo aqui que você, depois de sair do Pânico, aí você foi para o Fofocalizando, idas e vindas e tal. De onde veio a força de continuar naquele momento? Por que você foi continuando? Ou você levou numa boa? Você ainda não se sentia preparada? Você já estava se preparando? Me resgata um pouco esse momento. Acredito que tudo que eu faço na minha vida eu preciso ter minimamente uma certeza. E eu aprendi com o tempo a me ouvir e a ler sinais. Porque o mundo te dá sinais o tempo todo. Você tem que estar muito atento para conseguir vê-los e identificá-los, além da sua intuição. Então, hoje eu tenho para mim que aquilo que eu não tenho certeza é porque não é para ser. Não é para ser. É um não óbvio. Então, quando o SBT me chamou novamente, eu falei, cara, ainda tem cartucho aqui para queimar, vou para lá, entretenimento diferente. E eu sabia que era um risco, que era 1 ano, quando o Fernando Pelégio, na época diretor lá, me chamou. Ele falou, olha, Cá, a gente vai aumentar o programa em 1 hora, vamos inserir um bloco de notícias, que vai ser a sua parte, e vamos experimentar. Se a audiência responder, a gente continua. Se não, eu falei, de boa. E é isso, eu já queria arriscar, sabe? E eu sabia que na Jovem Pan já não tinha muito mais a galgar também. Tanto que... Você saiu da Jovem Pan para ir pra lá. Tanto que já nessa conversa com o SBT, nesse meio tempo a Jovem Pan me demitiu porque entrou um novo diretor, que na época levou uma galera da CNN, onde ele era diretor. E é, mais uma vez, um movimento natural. Então, não me senti vitimizada. Falei, ok. Mas legal que o timing foi perfeito. Foi né? perfeito. Você já estava se preparando. Sim, e a proposta no SBT era legal também, financeiramente, enfim. E fui. Aí durou 1 ano essa experiência. E aí reduziram em 1 hora o programa, tiraram o meu bloco de notícias. No fim das contas, eles estavam me aproveitando para fazer a harmonização facial de famoso, a harmonização facial do Sérgio Malandro, Mr. M, sinto que você não sabe nem como é a cara antes, como você usa depois, se ele usa máscara, me diz. Cada coisa que lá espaço. Exato, então assim, eu falei, cara, eu não me encaixo mais aqui, não vim com essa proposta. E aí eu comecei a ver uma movimentação também, que tudo dava a entender que mais uma vez eu seria demitida. Ok, não caibo ali, não tem nada a ver de fato. E fui. E aí foi quando... Isso daí foi, sei lá, janeiro, fevereiro, março de 2023, a gente tá em 2025, né? Março de 23. Mas perdendo tempo.
Aí saí e falei assim, agora eu também não quero mais saber de TV por causa disso. É uma tal de demite aqui, demite ali, independentemente da entrega, ou responde à audiência, ou as pessoas levam quem elas gostam. E eu nunca tive costas quentes, era eu por mim mesma. Você sabe como é isso? Então, assim, eu falei, quer saber? Chega. E aí eu resolvi tirar um mês sabático, né? Quem não tem muito dinheiro tira um mês. A vida do jornalista é muito difícil. Você tirou um período sabático, tirei um mês. Um mês em Penápolis. Tem gente que tira um ano na Tailândia. Um mês para Penápolis, falei, bom, agora eu vou relaxar para ver o que eu quero da minha vida. Lá no Parque Maria Chica, Lá no todos Parque os dias. Maria Chica, exatamente. Aí eu tava em Penápolis de boinha, pensando, cara, para você ter ideia... Não, ainda não é esse momento. Esse momento vai ser depois, quando fui demitida de novo, agora, recente. Só que aí eu voltei para São Paulo ainda sem definição do que eu queria. Tinham algumas emissoras já atrás de mim. Eu falei, será que eu tento de novo? Será que eu não tento? Eu ainda estava insegura, incerta. Foi o que eu te disse. Eu não gosto de agir na indecisão completamente. E eu falei, deixa eu ver, né, o que eles têm para propor. E voltei para São Paulo. Aí, no dia seguinte que eu estava em São Paulo, o César Filho me liga, do SBT Brasil. Então, eu fiquei cerca de 3 semanas longe do SBT. Falei, não é possível que o SBT tá vendo atrás de mim de novo. Que isso, gente? Eu falei, parece aquele ex que não te esquece de forma alguma. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Eu falei assim, nossa. Eu falei, então, vamos lá, vamos ouvir a proposta. Que curioso, né? Exato. Sim. Eu falei, não é possível, velho. Não tem nenhum mês que eu saí daqui, estão atrás de mim. E ele foi muito gentil, como ele é. Extremamente respeitoso. Ele é um homem extremamente admirável, assim. E ele me propôs entrar como a apresentadora e editora da Previsão do Tempo, no SBT Brasil. Falei, meu Deus. Falei, César, não tem nenhum mês que eu saí daí. Eu era CLT, é uma questão contratual, burocrática, como que vai fazer? Ele, não. Na época era um outro diretor, jornalista. Não, ele vai dar um jeito, ele vai falar com não sei quem, blá, blá, não darei nomes aqui. Aí eu falei assim, bom, tá bom. Mas fiquei de boa. Se fosse em outro tempo, eu ia falar, nossa, tomara que dê certo. Oh, meu Deus, você quer, blá, blá. Não, eu falei assim, cara, joguei nas mãos de Deus. Se for acontecer, vai acontecer. E fui tranquila. Eu fazer minha harmonização facial na época, eu fui... Mentira, não fiz tanto, assim, botox, uma boquinha, um negócio assim, sabe? Aí, tava eu lá, caminho de Tatuí, já no dia seguinte. De novo, aí me liga o diretor. Kalina, não vai rolar por essas questões burocráticas, blá, blá, blá. Eu falei, sabia, eu falei com o César. César, é isso, isso, isso. Ele, mas não é possível, eu já estava contando com você. Isso, para começar na segunda que vem, isso era tipo terça. Eu falei, gente, falei, tá bom. E fui. No dia seguinte, o César me liga e falou, vão te ligar, vão te chamar, deu certo. Eu fiquei, como? Porque a gente fez um não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu Deus. Estão me querendo, né? Falei assim, para fazer essas manobras todas. Pois bem, comecei como moça do tempo lá em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Desse ano? Do ano passado. Do ano 2024, ok. E foi evoluindo, foi muito legal. Foi desafiador também, porque eu nunca tinha falado sobre meteorologia, diferente, climatologia. São assuntos técnicos, e transformar essa linguagem técnica para uma linguagem popular, para o público do SBT, foi desafiador, mas foi uma delícia, você sabe. A Kalina já chegou aqui, gente, olhando a janela do estúdio, assim, e falou, olha, segundo a minha experiência, vai chover em aproximadamente meia hora. Eu fiz assim, falei, olha esse vento que vem do sudoeste, junto com a frente fria do... Mas então foi muito gostoso. Eu já tinha uma certeza que eu não queria mais hard news. Trabalhar com polícia, política, essas coisas, já não queria. Se eu continuasse em TV, eu queria comportamento ou algo leve. Aí me cai no colo a moça do tempo, que eu nunca tinha feito, e que é leve. E que, ao mesmo tempo, eu fazia matéria sobre meio ambiente, sustentabilidade, que é outra área que eu amo. Inclusive, entrei no jornalismo mirando isso, e aí a minha vida me levou para outro canto. Então, tava tudo lindo, perfeito. Eu falei, cara, era tudo que eu queria. O salário era legal, era tudo legal. Novembro do ano passado, o diretor me chama na sala dele, vamos ter que te demitir. Eu falei, quê? Eu falei, aí essa foi a única demissão da minha vida inteira, e eu passei por algumas, que eu não achei justo. Na época. Hoje eu entendo por quê, e olha, ainda bem, ok, a vida... demonstra pra gente tempo depois, mas na época eu falei, como assim? Tá indo tudo tão bem, as pessoas elogiam, ao público, a audiência, as pessoas aqui dentro. Eu estava prestes a fazer piloto para apresentar o SBT Brasil na folga do César, e dou absolutamente neida, vocês me demitem? Porque é corte de gasto. Tá bom, ó, blá, blá, blá. Falei, não. E eu fiquei sem essa resposta. Então, durante alguns
meses, uns 3 meses, eu fiquei angustiada, como se você estivesse num namoro que tá super gostoso, pô, que você acabou de voltar de uma viagem deliciosa com seu namorado. Chegou em São Paulo, pau! Eu falei, que isso? Foram quantos meses? Aí foram 8 meses. Uhum. Aí eu fiquei triste mesmo, fiquei chateada, porque eu não via sentido. E aí foi quando eu falei, chega dessa palhaçada. Eu não vou deixar mais minha vida depender de uma emissora de TV. E aí enfiei uma frase na minha cabeça que é, cansei de enriquecer milionário. Porque eu amo trabalhar, mas chegou um momento que eu via que trabalhar todos os dias por 8, 10 horas, porque você faz extra, finais de semana, feriados, e você não enriquece, ao contrário, você perde, principalmente saúde mental. Eu falei, não quero mais isso para minha vida. Não quero mais isso para minha vida. E essa instabilidade de pode ser que amanhã eu seja demitida sem mais nem menos, algum motivo teve, claro. Não aparentemente algo que eu tenha feito, de fato. Disso eu tenho certeza, mas eu não sei o que acontece nos bastidores ou internamente de uma emissora, ou ainda mais uma emissora familiar, em que se alguém não for com a sua cara, tchau. A verdade sabe? é que a gente sai e nunca tem essa resposta. Nunca. É. E aí, Eu vivi a mesma coisa. Você viveu? Mas na saída da Record, né? Ah, que Mas foi a última? Não foi a última. Foi quando eu fui de correspondente a desempregado, né? Voltei da Europa e, enfim. Mas nunca tive resposta. Então, eu acho que é uma coisa dessa... É do formato. Não ter resposta é uma resposta também. Olha onde você tá, que maravilhoso. Pois é. Hoje eu consigo enxergar. Na época eu fiquei só... Eu também. Fiquei só desnorteado. E aí, Theo, foi quando eu falei assim, falei, cara, não dá mais. Eu sei do meu potencial, eu sei da minha competência e eu quero empreender. Opa! Eu preciso empreender. Aí, mais uma vez, no que, meu Deus do céu? No que, como, pra quem? No que, como, pra quem? E começo por onde, né? Eu com meus milhões que estou aqui em Penápolis, passando mais um período sabático, em menos de um ano. Então, aí, que loucura. Eu fui demitida em menos de um ano 2 vezes no SBT. Aí, posso continuar falando? Não tô falando demais, não? Eu te convidei pra isso, mulher. É pra você falar mesmo. Tô falando demais, tô achando eu, hein? Parece que tô engolindo uma gaita, sei lá, uma vitrola, velho. Deixa eu fazer, então, parênteses. Tá. É impossível não ouvir essa história, é impossível ouvir essa história e não identificar a óbvia falta de profissionalismo que existe hoje. Enfim, emissoras de televisão são uma coisa muito à parte, né? Eu acho que só quem trabalhou sabe. A gente não tem plano de carreira, a gente... É o que você falou, de repente você tá ali achando que você tá surfando na melhor onda da tua vida e... Enfim. Como que nesse momento, que eu tenho certeza foi um momento de ruptura, você conseguiu passar de uma frustração para uma coisa que nós dois sentimos hoje, e eu sinto também, de falar assim, calma, aprendi, foi bom demais, e eu sou grato, mas agora a gratitude vai ficar aqui e eu vou seguir outro caminho. Como é que foi o processo? Primeiro eu aceitei. Primeiro eu entendi Aceitou que eu e tinha que decidiu não aceitar. trabalho mais em TV? Tipo assim, ou não era bem assim? Eu já vinha nesse processo desde que eu fui demitida do Fofocalizando, né? No mesmo ano, que foi em março. Fui demitida do Fofocalizando, então eu já vim com esse processo. E aí, eu entrei no SBT e fui demitida de novo em menos de um ano. Eu falei, opa, peraí. Eu não preciso de mais sinal do que isso. Deus está me dizendo, minha filha, vai, arrisca. Você não é mãe, isso me traz uma... Nada contra as mães, mas ser mãe te traz uma responsabilidade maior, mãe solo mais ainda. Então, eu acredito que tem pessoas, diferentemente de mim, mãe solo, os pais de família, quem tem casa para sustentar, quem não tem condições ou um respaldo financeiro, é mais difícil. Eu virar aqui e falar, arrisca, ouse, vai para cima. Não, eu tenho isso, eu sou privilegiada por ter isso. Uhum. Então, por ter isso, eu falei, e aí, minha filha? Olha Deus falando, vai lá, vai fazer alguma coisa diferente. São 2 tapas na cara no mesmo ano, você já está com isso coçando dentro de você. E aí, teve uma ocasião que foi muito especial, que eu não sabia em que investir, no que empreender. Procurei amigos que trabalhavam com confecção de roupa. Falei, vou abrir uma loja de roupa, vou investir nisso, vou investir naquilo. Ou sei lá, eu comecei a pensar em várias coisas. Porque, na verdade, a última vez que eu fui demitida do SBT, eu fiquei com tanta raiva do jornalismo e de TV, fiquei com raiva mesmo. Rancor. Acredito. Que eu acabei projetando isso para comunicação, mas na verdade não. Calma. Você tipo desacreditou? Isso aqui não é pra Uma coisa é o meio televisivo, que a gente sabe como é.
não é nada dessas flores lindas que a gente vê por aí. Tudo bem, foi muito importante pra gente, ok. Mas hoje a gente sabe como é. E não é o jornalismo também. Então, teve um momento que eu estava assim, muito triste lá em Penápolis e eu resolvi abrir, eu já contei isso nas minhas redes sociais, eu resolvi abrir o armário do meu pai. E eu perdi meu pai tem um pouco mais de 4 anos. Na época, eu tinha 3. Isso faz exatamente 1 ano. Lamento saber. Foi embora de Covid, em 21. E aí eu falei, cara, já faz 3 anos da morte dele. Eu já tô preparada para abrir esse armário. E aí abri... Você nunca tinha aberto o armário? Não. E aí veio aquele cheiro. Eu falei, uau. Chorei, né? Tem como, é inevitável. E comecei a ver as coisinhas dele, o trim de cortar unha, a camisa com o bolsinho aqui, enfim, o shortinho que andava sozinho pra cima e pra baixo, que falava, o shortinho da Carla Pérez, do meu pai, que era um shortinho curto, sabe, que eles usavam na década de 80, tudo esgarçado. Todo homem parece que Ai, tem meu uma Deus. dessa na vida. Exato. E até que eu achei um microfone. E um microfone de verdade. Que foi um presente que ele e minha mãe, eles me deram quando eu tinha cerca de 7, 8 anos. Não é aqueles de colocar na caixinha de brinquedo que uns barulhos esquisitaços, assim. Não, era de verdade. E que estava ali guardado, preservado pelo homem que era o maior fã da minha vida. Eu lembro que às vezes eu ficava 8 horas ao vivo, ininterruptas na Jovem Pan, como apresentadora, repetindo matéria, anunciando a mesma coisa. Ele ficava às 8 horas me assistindo. E comentando, mandando WhatsApp. Então ele me admirava muito. E antes dele morrer, ou há muito tempo antes, eu não sei quando que foi, que ele guardou aquele microfone, que foi o melhor presente que eu já ganhei em toda a minha vida. E quando eu peguei aquele microfone, eu até arrepio de lembrar assim, eu falo, caramba, aqui é a resposta que eu precisava. É a comunicação mesmo. Não preciso trabalhar exatamente como jornalista, numa emissora, ou enfim. Eu só não posso deixar isso. Eu tenho que encontrar o que fazer com a comunicação. E foi mais um sinal que eu entendi que era um sinal da vida de Deus, o que você achar melhor acreditar, que me direcionava. Eu falei, bom, vambora. No meio disso tudo. No meio disso tudo. Nossa, que forte, fiquei arrepiado. Que louco. Que sinalzão, né? Eu tinha acabado de ser demitida e eu estava desestimulada, eu estava triste, eu estava pensando em abandonar a comunicação, abandonar tudo, sei lá, foi o que eu te falei, abrir uma confecção de roupa, de biquíni, de roupa de academia. Eu queria sair desse meio, do ranço que eu tinha pegado. E eu entendi que não, que eu não precisava fazer isso, que esse realmente era uma habilidade, essa era uma habilidade que eu já havia desenvolvido ao longo da vida e que era o que me traria cada vez mais sucesso, ou enfim. E aí eu comecei a visualizar isso, a visualizar um amigo ou outro que já trabalha com oratória, e que saíram de TV, comecei a conversar com eles, pessoas muito importantes. Karina Pachega foi uma delas, que foi muito relevante, muito importante para mim. Trabalhamos Sou juntos muito numa campanha, grata. sabia? Ela é maravilhosa. Na TV ainda ou na Não, campanha a política? primeira campanha que eu coordenei, eu contratei a Karina para fazer. Que legal. 2020. Ela é uma pessoa muito massa, né? Maravilhosa. E ela é muito competente. Muito. E ela está trabalhando com oratória, treinamento, tal, mentoria. E eu falei, cara, e se eu seguir por essa área? Aí eu comecei a ler muitos livros, muitos, sobre oratória, sobre autoajuda, enfim, autoconhecimento. Comecei a ler. Então, Posso só fazer uma pergunta sobre isso? Só um parênteses. Porque a gente fala muito sobre isso na percepção das oportunidades que o jornalista empreendedor pode encontrar. Você escolheu a oratória, porque é óbvio que você é uma excelente oradora, mas você escolheu a oratória porque você percebia que era uma coisa que as pessoas tinham muita dificuldade? Sim. Você tinha as pessoas falavam, Kalina, me ensina a falar melhor. Você recebia esses pedidos? Assim, a gente nota uma deficiência muito grande na maioria das pessoas em relação à comunicação. Sempre notei. A gente que trabalhava na rua como repórter, era muito difícil, às vezes, você conseguir uma entrevista, um trecho bom de uma pessoa com nível superior, de uma pessoa bem instruída, de um político, às vezes. Era difícil você conseguir pegar um trecho coerente e objetivo. Era difícil lidar com pessoas assertivas. Eu acho que a maior dificuldade de um repórter era essa. Conseguir fazer isso, né? Mais do editor ainda depois. Então, durante esse tempo, eu sempre observei isso. E aí, em um dos livros que eu li, que aí era sobre comunicação... Desculpa, não sei se era sobre comunicação, mas em um dos livros que eu li, tinha uma expressão que eu nunca tinha ouvido falar, não sei se você já ouviu, que se chama
posso estar errando um pouquinho, mas acredito que seja isso. A maldição do conhecimento. Nunca ouvi. Já ouviu falar? Não. Forte, né? Uhum. Maldição. Como que um conhecimento pode ser amaldiçoado, maldição. sendo que é algo tão bom? O que acontece? Quando uma pessoa sabe muito sobre uma coisa, domina muito sobre um assunto, torna aquilo banal. E ela supõe que outras pessoas consigam lidar com aquele mesmo assunto, aquele mesmo tema, da mesma forma que ela. Uhum. E a comunicação com a gente é isso. A comunicação comigo é isso. Eu domino a comunicação de uma forma, porque eu fui estimulada assim desde a infância, diferentemente de outras pessoas. Ganhou um microfone. Ganhei microfone, tinha minha rádiozinha, enfim. Eu fazia teatro. Outras pessoas não foram, então elas têm limitações com a comunicação. E a comunicação, ela pode te levar ao ápice, como a falta dela pode te destruir. E quando eu li isso, eu falei, cara, vou começar a ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Como eu não sei. Porque uma coisa é eu saber me comunicar, agora ensinar é diferente. Oh. Orientar, a gente já começa, informar. A gente já começa a se questionar a síndrome do impostor. Será que eu dou isso. conta? É isso. Eu tive muito isso, do impostor, de me auto-sabotar. Mas o mais louco é que aí, nesse mês de dezembro, lendo, mais uma vez absorvendo informações, muita informação, vendo vários vídeos, cursos, eu resolvi criar o meu e-book, a minha apostila de oratória. Uhum. Então, escrevi, fiquei esse mês todo escrevendo. Porque a minha ideia era lançar, como de fato aconteceu, em fevereiro. Só que nesse meio tempo eu já comecei a lançar pílulas nas minhas redes sociais, falando sobre comunicação, falando sobre oratória. E comecei a fisgar clientes. Inclusive algumas delas, viu? Cadê a Bruna? Inclusive algumas delas a gente chegou a fazer estudo de case. Tá brincando? A gente falava, porque a Bruna é minha sócia nesse projeto, e a gente está sempre observando vocês, né, jornalistas empreendedores. E você é uma pessoa que esteve nos nossos diálogos muitas vezes. Ai, né? Meu Deus! Qual o autor desse diálogo? Foi bom? Foi positivo? Sempre bom, sempre bom. E aí eu me lembro claramente um dia a Bruna me mandando assim, nossa, olha como ficou bom esse material da Kalina. Ai, que legal! Falando sobre oratória, que eu acho que você estava justamente nessa fase do aquecimento do projeto. Eu falei assim, vou aquecer, tudo sozinha, viu, Theo? Gente, tudo sozinha, assim. Mas estava muito empenhada, porque eu falei, eu tenho que fazer acontecer, eu vou investir nisso. E aí, janeiro, me veio o meu primeiro cliente. E eu nem tinha lançado oficialmente. Conta como ele apareceu. Ele chegou, você chegou nele, como foi? Foi pelas redes sociais. Eu já fazendo esse aquecimento, falando sobre oratória. E é um cara... vou falar o primeiro nome dele, porque eu tenho um carinho muito grande por ele ter sido meu primeiro mentorado, Joaquim. Ele é de Minas. E ele já me acompanhava na Jovem Pan. Então, ele acompanhava o meu trabalho desde aquela época, gostava da forma como eu me comunicava. E ele queria aprender a gravar vídeos para as redes sociais, ter a desenvoltura, falar de forma assertiva, ser atraente, envolvente, ter uma fala mais dinâmica, enfim. Qual que é o perfil dele, assim? Ele é um empresário? Ele é o quê? Ele é empresário. Ok. Ele trabalha com uma grande dupla sertaneja. Ok. Só que ele estava lançando um livro que falava sobre bem-estar, sobre autoconhecimento, e ele queria, de alguma forma, divulgar aquele livro nas redes sociais. Divulgar antes da Bienal do livro, fazer um aquecimento, e para isso ele precisava aprender a como gravar vídeos. E ele tem um perfil mais tímido. Sabe? Aquela pessoa que fala mais baixo, que tem um pouco de vergonha. Então eu peguei ele bem cru. Eu falei, meu Deus do céu. Agora eu vou ter que fazer esse negócio dar certo. Foi meu cobaia. Comecei a trabalhar. Eu tô me vendendo tão bem, agora tem que acontecer. Agora tem que fazer dar certo. E foi muito louco, porque cada mentorado que eu fui pegando depois dele, que foi um desafio diferente, aí eu peguei uma menina maravilhosa, dos seus 26 anos, que essa história é boa, vou contar depois, calma. Enfim. Vou contar depois, calma. Calma. Kalina, calma. Calma. Então foi muito louco, porque eu tive que criar um método, um protocolo, como que eu vou fazer, como que serão as aulas, como que eu vou iniciar, E a distância, de forma remota, era tudo muito novo. Mas eu já consegui um primeiro cliente já lá em janeiro. Aí, em fevereiro, quando de fato eu lancei,
Aí já vieram mais. Uhum. E aí foi. Até que chegou um mês que eu falei, chega, não tô dando conta mais. O seu foco no lançamento era mentoria. Mentoria. Então, dependia de você, Apenas, a presença com o exclusivamente. cliente, com o aluno. No final do ano passado, do ano retrasado, enfim, já nem recordo mais tempo, eu lancei um curso online, mas era como criar o seu próprio videocast, podcast do zero. Acompanhamos também. Uhum. Então, assim, foi meu primeiro curso que eu lancei, fiz tudo sozinha mais uma vez, elaborei e tal, enfim. Tive a minha parceira, uma produtora parceira minha, para captar todo o material. Foi legal. Mas eu nem anuncio mais ele hoje, assim, sabe? Eu acredito que tem muita coisa para melhorar. Foi o primeiro, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas agora, a ideia é, mais uma vez, vou voltar agora para minha cidade sabática. Por um mês? Ou qual é o período do sabático? Vamos ver, o tempo que dá ali. Eu tenho mais essas 2 semanas, que eu tô numa correria de mentoria para entregar sessões. Treinamento que eu dei recentemente. E aí, cara... Nossa, eu também não aguento, né? E aí, eu vou para Penápolis e aí, ano que vem, eu já lanço o curso. Porque tá todo mundo pedindo o curso online. E é importante você ter um material que fique ali gravado e publicado com preço mais acessível e que vai orientar muitas pessoas. Ele não Você consegue escalar, né? Exato. Não depende da tua presença Exato. Física. Ele não é tão... claro, eficaz quanto uma mentoria ou um treinamento que é nichado e personalizado. Por exemplo, advogados, aprender a ser mais assertivo no direito. Vou lá, ensino especificamente o direito. Agrônomos, quero aprender a gravar vídeo para a internet. Então, assim, o personalizado, de fato, ele é mais eficaz. Mas um curso de oratória que abrange de tudo um pouquinho também ajuda. E aí é isso. Aí o curso, quem pega e fala, gostei. Vou contratar agora essa menina para treinar a minha empresa. Preciso dela do meu lado. Você falou várias coisas que tem tanta coisa legal para pincelar que eu tenho medo de esquecer. Mas eu queria falar primeiro do Joaquim. Eu acho que tem uma coisa que a gente vive, que a gente é tão apaixonado por televisão, e eu já estou há 5 anos fora, indo para 6. Já, caramba. Foi 2020. Que a gente tem muito medo de esquecer, de não sentir mais esse sentimento de conquista de alguma coisa, né? E aí eu queria que você relatasse como foi, porque eu tenho certeza que foi um sucesso, como que foi quando o Joaquim começou a falar, você me ajudou, você me transformou, cara, o que você está fazendo melhorou minha vida, como é que foi? Foi incrível, assim, eu falei assim, uau, mais uma vez, o nosso cérebro é o nosso maior autossabotador, né? A nossa mente fica o tempo todo querendo sabotar a gente. Você não vai ser capaz, você não tem como, para com isso, sai disso, volta pra TV. Eu já estava recebendo outros convites. Volta pra TV, tá bom, assim. Falei, não vou, eu vou me jogar, você vai ver, vai dar certo. E deu. Joaquim, ele teve uma evolução. É muito gratificante você saber que você está ajudando pessoas a evoluírem. Uma habilidade que, para mim, é a principal habilidade de um ser humano, que é a comunicação. Então, quando eu vi o resultado do meu primeiro mentorado e o reconhecimento verbal dele, eu liguei para minha mãe, eu chorei, foi assim, eu não sei te explicar a sensação que eu tive. Não precisa, porque eu já senti. Então, é muito gostoso. É muito bom, porque eu percebi naquele momento e falei para todos os meus amigos, aqui é o meu lugar. É para isso que eu vim ao mundo. Ok, eu precisei passar por esses anos de TV, precisei criar todo este repertório, fazer tudo o que eu fiz, ter esta bagagem para hoje conseguir ajudar outras pessoas. Então eu tive essa noção, eu tive essa ciência. E ter este retorno, ter este reconhecimento, cara, é o que eu falo, isso não tem preço não, isso tem valor e é um valor imensurável. Gigante. Eu tenho uma das mentoradas, que daí foi um outro desafio, que foi o marido dela que me procurou. Olha só. Desesperado, nas redes sociais. Kalina, socorro. Eu acompanho o seu trabalho desde a Jovem Pan. Eu gosto muito da forma como você se comunica. A minha esposa, ela mudou de área no trabalho e agora ela tem que conduzir reuniões. E a área financeira dela, como sabemos, é majoritariamente masculina. E é uma mulher delegando função para homem. Homem da área de TI, homem da tesouraria, homem de não sei o quê. E é uma mulher, na época ela tinha 26 anos, nova. 26 anos, você é uma pessoa nova, ainda em construção, a gente sempre está. Mas ela não tinha esse perfil, ela não tinha ainda essa aptidão.
E ele falou, ela vomita toda noite antes de fazer reunião, ela tá tendo crises de ansiedade, será que você consegue nos ajudar? Desafio enorme, porque inclusive uma coisa muito mais emocional do que técnica E aí que que o bicho pega. Aliás, é sempre mais emocional, né, no fim das contas. a comunicação é toda baseada na inteligência emocional. Toda. E eu aprendi isso ensinando pessoas. Aprendi que hoje eu sou mais terapeuta do que Do que comunicadora. treinadora. Tanto que ano que vem uma das metas é estudar psicologia para eu conseguir ainda ser mais eficiente do que eu sou com os meus mentorados. Que legal. Por essa questão, é muito emocional. Então eu tive que trabalhar bastante isso nela. E aí a gente combinou de fazer as mentorias, a mentoria presencial, que acaba sendo mais cara, tem meu deslocamento, tem ali minha energia, ela é maior, mais, dura mais tempo a mentoria presencial. Combinamos. E aí, quando eu fui embora da primeira sessão, da segunda sessão, a primeira foi remota, a segunda foi presencial. Eu fiquei ali 2 horas trabalhando ela. Tal. Tava saindo pelo portão do prédio, do condomínio, o marido dela me liga, Kalina, a Flavinha tá muito feliz. Eu não sei descrever como ela tá feliz. Foi uma sessão só? Já era a segunda. Já era a segunda. A segunda que durou ali 2 horas e foi pauleira mesmo. E aí ele falou, ela tá muito feliz, ela tá muito satisfeita, nossa senhora, faz tempo que eu não ouço a minha mulher assim, e blá, blá, blá. Eu fiquei, nossa, obrigada, muito feliz por isso, que bom que eu consegui ajudá-la. Vamos fazer a outra presencial também? E a gente tinha combinado que fosse remota. Eu falei, uai, ela prefere assim? Aí ele falou, sim, porque depois, durante essa última presencial que a gente fez, ela olhou para mim e ela falou assim, Cá, eu não aprendo apenas com as coisas que você me fala, eu aprendo com a forma como você fala. Eu fico aqui te olhando, parece que eu estou assistindo a TV. Parece que eu estou vendo uma apresentadora na minha frente, pela postura, pelos gestos, pelas expressões, pela voz, por tudo. E aí eu aprendo com você, eu estou absorvendo só de te ver, independentemente do que você está falando. E quando eu falei isso, eu fiquei, meu Deus, que legal, cara. Então você vira referência. Tô no caminho. Tô no caminho. E esse dia eu fui embora da casa dela, ela me mandou um WhatsApp. Sabe que eu nunca falei pra você que eu sofro de fibromialgia. É uma doença autoimune que provoca umas dores absurdas. E a doença autoimune é provocada principalmente pelo nosso emocional. E ela estava tendo recorrência por conta dessa nova função. Ela falou, desde que a gente começou a fazer a mentoria, eu nunca mais tive um surto. Eu nunca mais tive um episódio. Uau! Aí que feedback, hein? Que louco. Eu lembro desse momento, eu dava vontade de chorar. Eu lembro desse momento, eu estava ali na Rubem Berta, voltando da casa dela. Eu tirei um print dessa mensagem e mandei para minha mãe. Falei, mãe, tô no caminho certo, cara. E aí foi quando eu parei de questionar a minha capacidade de ensinar os outros. E daí, meu bem, foi um depois do outro. Incrível, assim, tem sido incrível. Aí peguei treinamento, que aí são várias pessoas, 10, 15, 20. Falei, ai, primeiro treinamento também. Será que sou capaz? É sempre assim. E de repente é capaz. Mas muito. Aí você começa a pensar, o que eu não sou capaz? Claro, a gente é capaz de tudo. Legal demais ver o brilho no seu olho. De contar, porque, né, é muito, vem de dentro mesmo, né? É, mas é total. O nosso projeto, cara, ele tem... Ouvir vocês, né, essas histórias, é muito legal porque eu tenho certeza que, assim como eu estou me identificando, muitos jornalistas olham e falam, por que eu fico nessa prisão, né? Por que coisa e tal. E aí tem vários aspectos que são pontuais que eu queria que você comentasse, que são coisas muito importantes. Assim, primeiro, a televisão e a sua carreira abriu um monte de porta. Você já me disse algumas vezes aqui que as pessoas te procuravam também porque te viam lá na Jovem Pan. Então esse é o primeiro aspecto. E aí minha pergunta é como usar isso? Porque você precisou passar por um monte de tombo para perceber, né? Será que não dá pra gente perceber um pouquinho antes? Então hoje que você já fez a transição, digamos assim, o que você pode dizer para quem de repente ainda tá ali perdidão? O que a gente tem que é tão bom que o mercado precisa? Ó, primeira coisa que é importante a gente saber, e que eu adoraria ter ouvido isso enquanto eu estava em TV. Existe vida fora da TV. Existe vida bem remunerada fora da TV. Olha nós aqui. Existe vida com tempo, com qualidade. Tempo de qualidade fora da TV. Existe. Fiquem tranquilos. A TV ela tem uma coisa que quem trabalha lá, e a gente sabe, não vou dizer que eu nunca tive, mas de alguma forma era legal, mas nunca foi algo que me prendesse, por isso que, por mais que eu tenha caído algumas vezes, o meu último tombo, em vez de eu voltar, eu falei, não, chega, desapega, que é vaidade, é ego.
Trabalhar em TV é legal. Conhecer uma pessoa na rua e falar assim, eu trabalho na Globo, trabalho no SBT, independentemente se em frente ou atrás das câmeras. Pô, você trabalha em uma das principais empresas, não só de comunicação, mas do mundo, do Brasil, pelo menos. Isso é legal. Falar isso é legal, não vou mentir que não. Então, tem muita gente que ainda se apega a isso, mesmo ganhando um salário pequeno. As pessoas, elas têm que saberem, mais uma vez, na minha opinião, a se valorizarem. Reconhecerem o próprio valor. Eu demorei a entender qual era o meu valor. E eu tô falando financeiro mesmo. Valor financeiro. Meu valor como pessoa, tudo ok. Mas financeiro, tá bom ganhar isso. Tá bom esse vale-refeição. Olha, nenhuma empresa paga isso. Esse transporte. Cesta de final de ano, oh meu Deus. São todas condições que as empresas vão te oferecendo para te iludir. Porque, na verdade, para mim hoje, que eu acordei, é ilusão. Ok, muitas coisas que eu construí foi com o salário que eu ganhei. Peru de fim de ano que eu ganhei, que eu comi, também foi de empresa. Eu escuto isso, entendeu? Eu falo assim, isso é tão verdade. Né? A gente aceita cada migalha. O pêssego em calda que vinha na cesta básica, que delícia, comi com creme de leite. Isso me transporta. Isso me transporta para tantos lugares. Então, e a partir do momento que você acorda, e pelo amor de Deus, você pode acordar, assim como a gente acordou, você fala, é muito pouco. Eu posso me proporcionar muito mais. E estamos falando de profissionais, de uma profissional da televisão, que é tipo assim, a coisa mais nobre. Ela é uma apresentadora de TV. Você imagina redação, produção, impresso, meu amigo. Então, e ainda tem essa. Então, assim, pra mim, muita gente pode me assistir e falar assim, fácil, essa menina fez nome, ela teve nome. Essa menina, como eu sou boazinha comigo, essa mulher tem nome, ela fez nome nesse tempo, ela é conhecida, então pra ela, realmente, é um facilitador. Sem dúvidas. As pessoas... Não sou extremamente famosa, e nem me considero famosa, mas tenho um nome razoavelmente conhecido. E isso me trouxe muitos benefícios e muitas vantagens para eu conseguir me jogar nesse meio de oratório, conseguir clientes e tudo mais. Só que o mercado fora de TV, ele tá amplo também. Ainda mais com o mundo digital, meu Deus do céu. Então... Se você tiver a possibilidade, a oportunidade de arriscar, como eu disse antes, claro, tem pessoas que têm limitações, como uma família inteira, para sustentar e trocar realmente o certo pelo incerto. É difícil, e não o julgo, porque nunca estive nessa posição. Mas se você puder, minimamente, arriscar, vá. Vai sim. Começo, claro, é aquela coisa, né? É instável, mas a TV também é. Pois é, e como, hein? E como? Pra mim, muito mais. Porque não estar na TV e depender apenas de mim, eu sei que só dependo de mim, de mais ninguém. Então, eu vou fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer. Teve uma coisa que você falou, que você hoje trabalha com oratória, foi Sim. o caminho que você escolheu, e que você hoje trabalha, inclusive, com um contato emocional com as pessoas, porque oratória é isso. E aí eu fico olhando para uma mulher, uma jornalista, que teve que ter muita estabilidade emocional e, obviamente, criou uma casca, porque a televisão, em sua falta de profissionalismo, né, e desrespeito mesmo em muitos aspectos, você também criou essa casca, né? Então, por mais triste que seja dizer isso, essa loucura toda da imprensa e até essa falta de processo, essa coisa louca, né, que a gente não entende até hoje, a gente que trabalhou não entende. Imagina quem não trabalhou. Tudo isso prepara a gente, né, para ser meio casca grossa na vida, né? Completamente. Aliás, eu só sou uma boa comunicadora, não apenas porque um dia eu apareci numa TV, em frente a uma câmera, noticiando uma história, informando sobre alguma coisa. A nossa comunicação vem toda dos bastidores. Ir para casa de um entrevistado e conseguir tirar uma boa história, conversar com uma criança, que é super difícil conseguir uma entrevista com uma criança. Então, você aprende ali como persuadir, como conversar, por onde ir, o que fazer, como comunicar. Você observa quem é o seu público-alvo e adapta a sua linguagem. Hoje eu vou entrevistar um Faria Limer super rico. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa de uma comunidade. Então você começa a ter uma linguagem muito diversa, muito ampla.
E é ali que você aprende a se comunicar. E quando você vai para uma redação, você ouve grito, berro de chefe, e você muitas vezes normaliza e naturaliza isso. Como eu normalizei isso? Hoje eu paro, olho para trás e falo, como que eu tolerei fulano ou ciclano falar comigo por causa de um... Até esqueci o termo que a gente fala do line lá. Deadline. Deadline. O line lá, tipo assim. Ah, me poupe. O mundo vai acabar porque por causa de... Não precisa na matéria do cachorro que tá precisando de cadeira de rodas, não sei o quê. Sabe? Então, assim, é uma perturbação que você vive dentro de uma redação e para você não mandar um para... Aqui pode, puta que eu pariu, exato. Te ajudo. Puta que pariu. Você tem que ter muita inteligência emocional. Muita. Muito equilíbrio, muito autocontrole. Você tem que saber gerir os seus sentimentos para você não perder o seu primário. Literalmente isso. Mesmo na rua. O que você não ouve, o que você não passa. Então, de fato, até cuspi. Esses 15 anos de TV me trouxe essa casca, assim, por todos esses elementos que eu falei com você, assim. E sou muito grata, muito importante. Tive síndrome do pânico, tive depressão, tive ansiedade, tive que me afastar, tive que me tratar. Vivo em alerta por conta disso tudo, porque uma vez que você tem, você sempre tem medo de ter de novo. Mas tudo isso foi importante. Tudo isso foi extremamente importante. Não viveria nada diferente disso, para ser quem eu sou. Eu acho que é por isso que esse projeto, ele tem tanta energia boa, né? Porque eu acabo recebendo pessoas que estão num momento de eu sou capaz, então assim, transborda, né? Então eu consigo ver isso em você, isso é muito massa. Feliz com isso. Quero agregar na vida dos nossos amigos jornalistas que estiverem assistindo. Aliás, já me coloco à disposição para me procurarem, conversarem comigo. É isso, vendedora, gente, entendeu? É isso, é a vida do empreendedor. É isso. Cá, tem um cuidado que a gente está tomando, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Porque é claro que o vídeo abre mais portas, né? Sim. Mas não teria, eu jamais faria um curso sobre isso, eu jamais defenderia todo esse momento, né, da gente se observar, se eu não percebesse também que o jornalista, de modo geral, e a Elaine sabe porque ela... Chegou, tá. A Elaine sabe porque ela é jornalista de bastidor. Todo jornalista tem uma série de capacidades. Mas né? muita. Uma série de coisas que a gente consegue aplicar e tal. E eu sei que hoje você tá vendo isso. Então, para conversar um pouco com essa rapaziada que talvez esteja olhando para você falando assim, tá bom, bonitona, mas você é de vídeo e tal. O que o jornalista tem que... A gente precisa falar. Você tem isso, cara. Você tem coisa que aí que o mercado precisa. O que você enxerga nos jornalistas de modo geral que dá uma certa segurança? Cara, o que eu enxergo nos jornalistas, de modo geral, pelo menos os que eu convivi, que é a maioria da minha geração, é que são pessoas, primeiro, proativas. O jornalista, ele tem que ter energia, ele tem que correr atrás, ele tem que fazer acontecer, seja atrás de uma matéria, de um entrevistado, de uma sonora. Você tem que ter energia, não dá para você ser morto. Então, assim, você já vem com essa energia, legal. Além disso, o jornalista básico, curioso, tem que ser. Senso crítico, você tem senso crítico. Jornalista, em sua maioria, gosta de ler, gosta de se informar. Isso te traz repertório, isso te traz vocabulário, isso te diferencia de mais da metade da população que tem preguiça de ler, que tem preguiça de se informar. Tem jornalistas que gostam mais de escrever, excelente, roteirizar série, roteirizar... Enfim, até mesmo essas minisséries de internet, programas de internet, o mundo digital tá aí. Até mesmo conteúdo de rede social. Rede social, tem muita coisa muito, ruim. muito. Conteúdo de rede social para influenciador que não sabe roteirizar, sabe? Contar uma sair história, do né? chat GPT, meu Deus, e usar a sua criatividade, chat GPT legal, para te dar insight, para te ajudar numa coisa ou outra, mas não perca a sua autenticidade ou a sua personalidade. Coloque ali o seu traço, sua essência. Eu acho muito importante. O jornalista, ele é função. Cara, e o jornalista... Função é muito ele bom. É função. Eu me sinto função. É um bom termo. É função demais. A gente é função. Eu fui fuçona. Eu comecei a fuçar. Até... É inquieto. É inquietude. É legal isso também. Essa é uma visão que eu tenho sobre jornalistas, mas é claro que cada um tem um perfil. Mas tem muito mercado, tem muita coisa. A gente tem que... O que eu indico é você conversar com outras pessoas e colher informação. Isso também é uma característica do jornalista. Apura aí, meu apuração, filho. Apura o mercado informação. aí. Foi o que eu fiz. Então, eu ainda quero expandir mais para palestras,
Tô dando pouca palestra perto do que eu gostaria de dar. Então, é um nicho também que é mais difícil de você entrar, porque é uma panela, mas difícil também é uma justificativa besta que eu tô dando. Não, eu tenho que tentar mais. Mas eu entendo que é um passo atrás do outro. Esse ano eu comecei com as mentorias, finalizei com treinamentos grandes. Ano que vem vou lançar um curso e aí eu já vou partir para outra pegada. É isso, é um eterno movimento, não pode ficar parado. Não pode ficar parado. Bom, o bom é que isso a gente tá acostumado a não ficar parado. Exato, também é outra fácil coisa. pra gente. Cá, eu poderia ficar aqui mais 1 hora com você, 2, tranquilamente, papo muito bom. Eu olho para uma pessoa como você e vejo que nós estamos também descobrindo esse novo momento. A gente está descobrindo. Eu todos os dias descubro alguma coisa e tem muita coisa que eu já deixei e falei assim, esse projeto não era bem, né? Não fez muito sentido. Então, eu queria te fazer uma pergunta para finalizar, que é assim, a importância da gente ter comunidades, da gente falar. Não estou falando do meu projeto, não. Estou falando da gente conversar. Por que é importante a gente trocar tanto? Por que a gente tem que falar? Por que a gente tem que incentivar os nossos colegas que ainda não fizeram esse salto para se libertar um pouco também? Porque é só na troca que a gente compartilha a experiência, que a gente pode ver que deu certo para o outro e que pode também dar certo para a gente. Por que não? Que a gente pode ver, inclusive, quais caminhos o outro seguiu e a gente pode se inspirar nessa situação também. Eu não estou falando para copiar o caminho, para copiar a trajetória, mas se inspirar de alguma forma. É importante a gente conversar, porque uma vez todos estivermos no mesmo barco. Estando no mesmo barco, a gente vai ter que remar junto. Para o barco sair do lugar. Um só remando vai ficando girando em círculo. E o mercado, ele é gigante e a demanda... mas tem muita oferta, mas também tem muita demanda, principalmente na nossa área de comunicação. É muito importante a gente compartilhar, ajudar o amiguinho, porque é ter empatia. É ter empatia. Porque um dia a gente já esteve lá. E você que um dia quer chegar lá, não tenha soberba, arrogância, o medo de perguntar. Ou, ai, meu Deus, vai achar que eu tô querendo copiar. Não, para com isso. Tem espaço para todo mundo. Gostou de estar aqui? Eu amei estar aqui, Theo. Obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui com todos vocês todos da produção, lindos, maravilhosos. E me sinto lisonjeada e eu espero que, de alguma forma, eu consiga agregar. Conseguiu muito, cara. Conseguiu muito. Com a audiência, de alguma forma, estimular as pessoas. Me sigam nas redes sociais e vejam lá também. Lá eu... Fala aí o perfil. @Kalina Sabino. Kalina é K-A-L-L-Y-N-A. Kalina Sabino. Me sigam lá, que além das dicas de oratória, é óbvio, eu também mostro um pouquinho da minha vida, assim. E é uma vida muito legal de acompanhar. Eu acompanho assiduamente, porque essa Kalina que vocês estão vendo é aquela mesma que a gente vê na rede social. Aqui eu tô paisaninha, né? Que ela tá um pouco mais controlada. Mais ou menos, né? Mas olha, eu fiquei muito feliz, porque... acho que eu e você vivíamos um pouco assim, essa inquietude 10 anos atrás. Sim. E te ver assim, glowing. Aliás, fala. Posso falar? É claro. Você é uma das minhas inspirações. Sim, porque a partir de você, eu sempre te achei brilhante em TV. Muito obrigado. Sempre achei ótimo na reportagem, fotografa bem, um cara dedicado, um cara talentoso, que não tem preguiça, que corre, que faz, e que um dia não esteve mais. E eu nunca imaginei que você não estaria mais, porque eu sempre vi TV em você. E hoje vem do seu sucesso e o que você tem feito e está fazendo, Theo, é inspirador. Você é referência também. Não tenho dúvidas, você, a Karina Pachega, que eu vi muito também, entre outras pessoas, inclusive as que você traz aqui na última pauta, são pessoas que inspiram a gente. Espero ser mais uma inspirando vocês, gente, que legal. Olha que legal, porque né, é recíproca essa coisa. Eu te vejo lá. Tanto que quando eu falei da segunda temporada, o seu nome estava na lista desde o início. Obrigada. Porque eu consigo ver o tanto que hoje você tá... Cara, você tá mais segura, cara. Então você viveu esse processo, eu tenho certeza que muita gente está inspirada. Porque, bom, eu tô sentindo essa energia. Obrigado de verdade. Obrigada a você. Desculpa ter sido um pouco mais corrido. Imagina. Queria ficar conversando com você mais 1 hora. Tá ótimo. Mas assim, obrigado pela oportunidade. Foi um papo de qualidade. Foi mesmo. E obrigada a você. E passou 1 hora, viu? Porque passou? 1 hora. Deu 1 hora, Igor? Cara, então, tá vendo? Voou. A última pauta, você pode estar ouvindo no Spotify, mas você pode estar vendo também no YouTube. E a gente tá nas plataformas todas aí. @a última pauta no Instagram.
E, cara, segue a gente aí, compartilha com jornalistas, pega essa história da Kalina e manda para seus amigos jornalistas que de repente você acha que, pô, precisam ouvir um pouco dessa história inspiradora. A gente tá aqui para se ajudar. A Kalina disse, a gente precisa remar junto, né? E eu tenho, inclusive, uma frase que eu amo e que tá lá no meu WhatsApp há muito tempo, que é, se não há vento, reme. E, cara, é mais fácil remar junto. Então vamos se fortalecer, porque a nossa categoria precisa se empoderar. Essa mulher aqui, que eu conheci 10 anos atrás, ela tá muito mais empoderada do que quando ela estava lá aparecendo na TV. Então acho que essa reflexão tem que ser feita todos os dias. Eu tenho tatuado aqui, o ego é inimigo, porque eu sou vaidoso e eu já vi as armadilhas que a vaidade nos traz. Então, quando você sentir que você está muito olhando para uma direção só, pensa bem, né, cara? Porque talvez você esteja por motivos um pouco errados. Cego pelo próprio ego. Pelo próprio ego. A gente se vê na próxima última pauta. É nóis. É nóis. Obrigado, obrigada, adorei. obrigada, turma. Beijo. Obrigada.